amigo síndico, fala amiga síndica, tudo bem com você? Energias positivas para você, para o seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominal. Vem pra cá que o papo é muito bom aqui, o programa mais popular na área condominal, né, Daniel? Como é que tá? Com certeza, tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Bom demais, Daniel que da DS Condominal vai participar conosco hoje. Ele que estava em Nova York, mas deu uma pausinha nas férias para fazer o programa com a gente, já tá voltando novamente. Meu amigo Dr. Cláudio Viana. Opa, Thiago, faz um tempinho, né? Mas ano que vem a gente vai estar junto lá em Nova York, passeando. Oxe, com certeza, eu estarei lá. Combinado, então. Qual o nome do seu filho? Augusto. Mandar um abraço pro Augusto, futuro advogado de condomínio aí, ó. Vai seguir o pai. 3 aninhos, já tá nos também. condomínios. E ele... O homem é advogado, é engenheiro, homem é fera. Meu amigo da Engenharia Condominial, Diógenes. Estamos aí. Lembrando que tivemos uma notícia triste essa semana do prédio que desabou em Nova York, parcialmente. Aí, tá vendo que tava lá advogado? Aí é que eu falo nas aulas, né? O síndico não pode decidir na dúvida, tem que ter certeza. Vem você ficar bravo comigo Ainda de novo, bem, mas é ainda verdade. bem quem autorizou? Olha bem. Aí é que tá. Ainda bem que autorizou foi o engenheiro que estava lá. Agora fica comigo. Ó, se é difícil pro cara que trabalha na área e tá com a cabeça a prêmio por isso, você imagina pro síndico tá sem a referência total do condomínio. Às vezes não tem nem o projeto do condomínio. Ficar autorizando obra daqui e dali. Lembrando que ali foi a mesma regra que tem na NBR 16280. Poder fazer a manutenção, o engenheiro autorizou. Ele entendeu que a decoração da reforma anterior, e aí vem a importância dos arquivos de cada unidade, porque se tem um arquivo da reforma que foi feito antes, e ele consegue ler ali, ele iria identificar que era uma estrutura que não podia ser tocada. Espera só um minutinho, ó. Isso e muito mais no programa de hoje. Todos os detalhes. Infelizmente. Já quero mandar um abraço pessoal da rede SPTV, né? Estamos no streamer, uma das maiores TVs abertas aí do Brasil, Rede S, DPTV, toda segunda-feira, de 18 a 9 horas, falando de condomínios. Você que tá no YouTube, cara, nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana, é internacional o assunto. Tá pensando o quê? Vem pra cá que é muito bacana. Manda um abraço pro pessoal da Combate Extintor, amiga Juliana, BSB Engenharia, que é apresentado do nosso amigo Diógenes, DS Condominal, amigo Daniel vai estar aqui falando sobre garantidora e o pessoal da mediação de conflitos, né? É muito bacana. Centro de mediadores, pessoal. Tem um curso muito bacana de mediação de conflitos. Aconselho você a fazer, você que é síndico, você é síndica. E o Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Então vamos logo direito para nossa parte de direito aqui, nosso direito condominial, né? Nosso plantão tira dúvida. Lembrando para mandar sua dúvida por interesse.condominial@gmail.com. Preparado, doutor? Preparado. Tem treta aí hoje? Tem confusão? Tem não. Falta em um Eu acho que o condomínio não tem, não. Olha só. Então vamos lá. Primeira pergunta do dia é do meu amigo Felipe Alves. Olha só o título. É bom que vai dar também o Jorge aqui na parada. Aqui, ó. Vamos nessa. É o Felipe Alves. E o título é Pintura de Muro, Coro de Aprovação. E aí ele fala o seguinte, ó. Muro. Interessante, hein? O condomínio tem um muro virado para a rua, que foi feito há algumas décadas. Devido à pichação e o muro ser de pedra, fica muito caro limpar com um jato de água e solvente. Para aprovar pintar o muro todo com tinta, a aprovação da cor seria 50% mais um dos proprietários ou pela maioria simples presente na Assembleia. É a mesma coisa, né, doutor? E aí? Vamos lá, Thiago, aquela palavra que você gosta. Depende, né? Eu queria ouvir o sucinto para falar depende também. Depende. Vamos lá. Qual que é o material desse muro? Qual tinta vai ser usada? Vai ser mantida a mesma cor? Vai ser alterada a cor? Vai ser utilizada qual tipo de tinta? Tudo isso vai depender para a gente analisar qual vai ser o quórum, né? Primeira recomendação, que a gente mantenha a harmonia e a identidade daquele edifício. O muro, qual que é a tonalidade? Ele já era pintado? Ou é a cor original das pedras, né? A informação não ficou então, bem clara. Vamos lá, então. Vamos por partes, que acho que é importante, não? Então, uma coisa é fosse limpar o muro. Vamos lá, se fosse limpar o muro. Manutenção. 50 mais 1. Não, na verdade é 50 mais 1. É a maioria simples, geralmente, né? as limpezas já estão inclusas na previsão orçamentária do condomínio. Se não tiver previsto, chama essa assembleia do quórum simples, só para fazer a limpeza. Beleza, vamos lá. Segundo, se fosse para pintar de outra cor. De outra cor, alteração da fachada, 2 terços.
Olha aí. Então simplifica, né? Eu já tava aqui todo. Primeiro, Né? tem que estar no plano de manutenção anual. Sim. Tem um muro lá fora, precisa de pintura, igual a fachada. De quanto em quanto tempo é indicada aquela pintura. Essa obra não tem nem que passar em assembleia. Ela tem que estar na previsão orçamentária para a data correta. Também gosto. Se for uma pedra, Pra começar. uma pedra grafite, quer pintar um muro de verde. Não, mas eu acho que O muro externo do é. condomínio, só uma ressalva rapidinho, que tecnicamente não, ele é parte da fachada. É o que eu estou falando. Por isso que tem que ter o Então, qualificado. ele tem que estar na pra previsão de pintura. Né? Daqui a pouco nós vamos falar da NBR 17170, que vai causar um rebuliço aí na questão de execução de garantias. Ela vem para tirar a diferença de solidez e segurança, sistema construtivo e partes do sistema construtivo, exemplificando a fachada e o muro. A pintura tem um nível de garantia, o muro tem outra. É, com certeza. Né? São Distintas. coisas distintas. Mas quando você vai executar uma construtora, por exemplo, você vai lá e fala que o muro não está bom, que descascou, que desplacou. Aí, inicialmente, se tinha a previsão de que aquela pintura deveria durar no mínimo 5 anos. Mas não é. É o conjunto do cercamento que é o muro. A tinta vai ter limite de garantia de acordo com o fabricante. Isso é importante. Mudou Por isso tudo, que é mudou importante. tudo, é importante. Não, mas eu acho que é bacana, o que sempre vem falando aqui, gente. Nós somos síndicos, somos gestores. Por isso que é importante ter uma boa assessoria jurídica e uma boa parte de engenharia. Porque você vai entender como é que funciona o processo. Isso que eu acho que é legal, porque entender o seguinte: você não precisa tomar decisão sozinho. Nem tem Procura um como, advogado. né? Não, mas tem gente que quer fazer. História, Thiago. Quer fazer. O que aconteceu, né? Um condomínio que eu assessoro, né? O síndico tava lá fazendo a reforma da quadra, trocando. Aí o cara assim, não, vou te dar uma cortesia. Tá vendo esse muro aqui que tá descascando? O muro era bege, né? Areia, né? Geralmente usa. Te dá uma cortesia. Tem uma tinta lá sobrando. Essa área aqui o pessoal combina com o jardim. Vou pintar o muro de verde pra combinar com o jardim e tal. Aí o síndico, não, tá bom, sem custo nenhum pro condomínio. Garantia, né? E dá-lhe tinta verde, né, no muro do condomínio. No outro dia, o WhatsApp, pessoal, quem autorizou esse muro verde? A cor era areia, não tá bonito, tá destoante com toda a característica do condomínio, não tá combinando com a harmonia. Quando eu comprei o prédio não era esse. Então, o síndico arrumou um problema para ele, porque mudou a cor do muro sem consultar a Assembleia. Ô, Felipe. O que o síndico teve que fazer? Tirou do bolso dele e pintou de volta por É protegido por lei. Por isso, a questão do objeto que a gente define dentro da área técnica, o que ele é daquela parte, para conectar com as obrigações jurídicas. Então, a primeira coisa que eu falei, o muro é fachada. Mas se ele ganhar a cortesia, ele tem que ganhar ipsis literis o que está lá. Alterou o tom, já está passivo. Deixa eu responder Fica aqui à pro vontade. Felipe. Vai lá. Felipe, você teve sorte, tá? Porque o quórum mudou, tá? 2/3, porque antigamente era 100%. tá? Atualizado, Era né? 100%. Ali em Santa Catarina, contar algo que aconteceu em Balneário Camboriú, Você também pintou o muro lá? Teve que mudar de bolsa? Na verdade, eles mudaram a fachada total do prédio com o quórum de todos, mas quem fez o design, a arquitetura e tal, foi aquele da panifaria que trabalha na Ferrari. Então ele tinha todo um conceito ali. Nossa. Ele entrou com o processo contra o condomínio foi obrigado a restaurar, porque ali ele doou, mas com a obrigação de manter toda a pintura, design. Foi complicado. Então a gente sempre tem que ler nas entrelinhas aquilo que pode e não pode. Aqui ainda bem, o Felipe, que diminuiu o quórum, agora só 2/3. Cara, Felipe, tá aí, eu acredito que a gente te ajudou. E fica esse insight, né? O doutor Cláudio contou uma coisa muito interessante, porque você vê o síndico, tá toda boa fé, né? Toda boa fé. Recebeu e tal. Mas tem coisa, igual eu falo, é o que eu sempre falo, né? Agora, outro exemplo, semana a pessoa me questionou dos condomínios, por que a gente não estava fazendo o enfeite natalino, né? E eu até falei que não estava na previsão orçamentária e eu não posso mexer com dinheiro que não é meu. Exato. Então, muitas vezes, não é que a gente não quer fazer, hoje não quer executar, porque existe um procedimento a ser seguido de uma segurança para o condômino e para o síndico também, né, doutor? Exatamente. E, Thiago, essa questão do enfeite natalino, época de Copa do Mundo, as pessoas têm aquela briga, é alteração de fachada ou não é? Eis a O questão. judiciário tem entendido que não é alteração de fachada, porque é uma verdade. questão sazonal, né? É O que momentânea, importante, né? momentâneo. O que é importante para o condomínio fazer? Fazer uma assembleia e falar assim, não, tá liberado a gente colocar os enfeites de Natal, inicia tal data, a tal data, então retira a tal data. E então, é o que eu sempre falo aqui, né, doutor?
documenta tudo, porque é uma prova para você. E por exemplo, o Jorge tá falando que é bacana, né? Do muro e da pintura. Por isso que é importante ter um laudo, ter um documento falando como é que isso funciona. Porque lá na esfera jurídica, isso é uma prova que você tem, né? A gente chama de protocolo de obras. Aí, você esclarece para todos como são feitas as obras do condomínio, né? Isso tem que ser compatibilizado com a convenção, com o regimento interno, mas a gente cria uma personalidade do protocolo de obra de cada tipo edilício, cada tipo de edificação. E aí você tem o período de cada obra e dentro disso, no trabalho que nós fazemos, a gente identifica o objeto jurídico de cada parte do prédio. Então fica muito fácil você saber que vai alterar um pilar, que tem uma cor parecida com a da fachada, aquele pilar é fachada. Muita gente não considera o pilotis ali embaixo como fachada. E a gente já teve pleitos aí, pessoal discutindo se os pilares abaixo ali na área de circulação, se ele está na fachada ou não. Está sim. Tanto não são só os pilares, por exemplo, aquele shaft de ventilação entre um apartamento e outro, que é uma área externa, é fachada. Também faz parte. Fachada não é só lá no alto, ali perto da janela, não. Eu acho que fachada é toda a área externa e a área comum. Por exemplo, os corredores internos não são fachadas, mas são área comum, estão submetidos à mesma legislação da fachada para alteração. É nesse caso de festas natalinas, jogos e tal, eu acho que precisa haver uma mobilização dos próprios moradores. É uma maneira deles interagirem uns com os outros, mas eles gostam de passar essa responsabilidade para o síndico. Né? Você deseja? Comente isso lá com o tempo, né? Lá para agosto, setembro, para que possa realmente haver um planejamento para que se faça. Né? Não chegar aí já em dezembro ao que dê a decoração. E é Muito importante, hora, lembrando, né? gente, que tem que estar na previsão orçamentária essas coisas. Tem, né? exatamente. Então, se não é porque o cara não quer fazer, não está ali. Esse ano você não quer, não deu para fazer porque não está na previsão, você convoca algo especial, aprova uma taxinha e faz. Aí o ano que vem, se vai fazer parte da agenda do condomínio, do regimento interno, você vai pedir para o advogado fazer a alteração, todo mundo aprovar, registra e aí passa a colocar um valor de referência na previsão. Isso aí, então, quer falar, doutor? Fica à vontade. Eu não vou cortar o doutor, senão eu vou ser processado. Assim, ó, o que eu vejo dos síndicos, né? Eu vejo que eles gostam de tomar atitudes de muito boa fé, de muito bom grado, no intuito de agradar aquela coletividade, trazer uma economia ou trazer algo melhor para o condomínio, né? Só que, no entanto, acaba esquecendo de ver a legalidade, consultar o engenheiro, consultar o advogado, se aquele ato, por mais de boa fé que seja mais proveitoso para o condomínio, às vezes é um ato ilegal. Por isso apesar que eu falo, da boa intenção. Amigão síndico, né? tem que falar o quê? A lei não me permite. Não é eu, é a lei. Porque eu te falo, e é até bom esse programa que a gente faz aqui, não é só para síndico, para síndica não. É para quem mora em condomínio. Porque eu acho que quanto mais a pessoa tem informação, ela vai saber ajudar, orientar o síndico a tomar a decisão e colaborar também. Porque você vê, igual você falou, não foi má fé. E aí eu tenho que entender como condomínio. Peraí, o cara não fez má fé. Ok, causou um dano, o síndico foi lá e refez com o bolso dele, porque ele que errou. Tudo ok. Não é ficar metendo pedra no cara, porque você vê que não teve má fé na atitude da pessoa. Exato. Né? E semana passada, né, um condomínio me procurou, né? Aqui nessa avenida principal ali, no Beira de Águas Claras, você passa lá, você pode ver um prédio lá, tem uma placa enorme de negócio de internet, né? O síndico levou para a Assembleia, autorizou quórum simples, né? O condomínio tem 200 unidades, 10 pessoas votou a favor, colocar aquela placa de publicidade. Né, ia trazer um aluguel para o condomínio, só que o condomínio foi e me ligou para impugnar a instalação daquela placa de publicidade. Certo. Por quê? Porque alterou toda a estética. O condomínio falou assim, não, eu comprei esse edifício justamente porque eu gostei da fachada dele. Agora, de vez ser conhecido o edifício e tal, agora é o edifício da empresa de telecomunicação. Isso. Né? Então, tem que ter todo o cuidado. Mesmo que tragam um dinheiro, condomínio, tragam uma economia, mas tem que ter todo o cuidado, senão... Tá vendo? Você da Rede SPTV, condomínio, meu filho, é complexo demais. E você tá no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. Eu perguntar pro engenheiro aqui, essas placas enormes, tem que ter o responsável técnico? Tem. Isso tem toda uma legislação que você cadastra na... Aonde está faltando isso? Nesse edifício, estava falando, não tinha essa documentação. Sim. A questão de colocar coisas na fachada, né? Você passa por... Primeiro tem que ter a sua RT lá do sistema, porque você imagina, as placas são pesadíssimas. Você precisa de estruturas ali. E outra, quando tem a parte elétrica, a parte que elas movem, né, que mexem, elas precisam de ter uma manutenção. Então você tem que criar pontes de contato ali que você consegue manter o sistema. Ela tem que ter a segurança para o trabalhador, né? Todas as normas direitinho, as estruturas.
e o funcionamento da placa, além da adaptação da elétrica. Quando você tem placas que funcionam eletronicamente, você tem uma demanda elétrica, que inclusive para colocar você tem que saber se ela cabe dentro do que recebe o condomínio. Às vezes você tem que pedir a troca de um transformador. O transformador tem que ser comprado e doado para o condomínio. Dependendo do que a Neoenergia falar, no caso aqui em Brasília, ou na sua cidade, onde for a sua concessionária, ela vai dizer se vai ser por transformador, se a rede tem capacidade para isso, ou se vai ser por subestação. Se vai ser aéreo, se vai ser terrestre. Então, tudo isso vai alterar. Não é só botar a placa. A placa é uma estrutura. Outra coisa que eu ia falar, a parte do consumo, né? Quanto Sim. isso vai gerar de consumo a mais? Vale a pena ou não? A gente tem problema com condomínios que tem a limitação muito grande ali, porque assim, você tem uma margem de consumo elétrico, uma margem de erro. E você tem um limite. Por exemplo, disjuntor de 100 amperes, cabos de até 35 milímetros. Porque você tem o que a concessionária entrega ali na porta do condomínio. Quando você vai mudar o transformador, que vai aumentar isso daí, você vai ter que reestruturar tudo. Verdade. Hoje, com essa onda de calor, né? Falando aí das ondas de calor, com a onda de calor, o pessoal, só de estar forçando mais o uso do ar-condicionado e o trabalho natural da geladeira, do freezer, ela já altera na demanda dos condomínios. Quando ele está muito no limite, o disjuntor cai. Tá vendo? Até queimar. Quer falar, Daniel? Fica à Tem a vontade aí. questão tributária. Tá. Tributária. Só Porque puxando o fio. o condomínio, Fiquei preocupado a agora. personalidade jurídica dele, ele não pode ter lucro. A partir do momento que ele pôs uma placa, ele está gerando lucro. Ok. O que pode ser feito? Sim, pode ser feito. Ok. Mas alguns síndicos falam, nós vamos pegar esse valor e vamos abater na taxa de condominial. Errado. Por quê? Quantos inquilinos estão lá? Você está beneficiando inquilino. Tem que ser nas taxas extras. Vai para o fundo de obra. Isso. Cria-se um fundo, tá? Posteriormente, o quê? Está fazendo uma obra. Aquele rateio, né? Que seria muito volumoso. Do dono. Isso. Vai baratear o custo da obra. Sim, pôr uma placa, colocar uma antena lá também, é fantástico, torre também. Exatamente. É bom a torre que não altera tanto a fachada, né? Agora essas placas hoje aí são gigantescas. Né? E olha, você pontuou muito bem esse aspecto, porque aqui se venta muito, né? Você imagina a pressão, né, do vento, né? Sim. Nossa. É igual, é só você lembrar como eram feitas as navegações. Ó. É verdade. E sarvelas. Rapaz, levantou, tá vendo, amigo desce, síndico? Igual eu falo, nossa meta é que você tenha noites tranquilas e sono. Então, primeira coisa, antes de fazer alguma coisa, ó. Respira, senão você pira, procura um profissional, conversa pra você ver. De uma coisa, já surgiu 3 situações Às vezes aqui. tá pensando em trazer uma solução. Bem lembrando, fazer mais problema ainda, né? Pessoal, Por isso que é importante você sempre tá conversar. síndico, eu falo sempre, pessoal, você está síndico, você precisa entender que você está gerenciando uma pequena cidade. E que todas as histórias de problemas que todas as cidades têm, você vai ter. Você tem arruamento no condomínio, que é passagem, área comum. Você tem combate a incêndios, você tem telhado, né? Você tem a circulação, você tem a área comum dos parquinhos, que é diversão. Você tem infraestrutura de internet. Você tem a obrigação de cumprir a acessibilidade. Você tem a obrigação de deixar a manutenção impecável, porque a falta de manutenção ela gera problemas de estrutura. Do jeito que teve esse problema do pessoal de Nova York, que foi um erro na execução de uma obra, ali é uma rotina do condomínio. Entre um morador, faz uma reforma, entre o outro, faz uma reforma. É a forma de uso. Por isso você tem que ter o protocolo de obras. Né? Vamos lá, você aprende isso lá no curso. Qual é o curso? @condominial engenharia, tem um link lá falando do curso. A gente mudou agora para o finalzinho de dezembro, só para quarta-feira. De terça passou para quarta. Amanhã tem aula, 8 horas da noite. E lá você faz um curso gratuito na plataforma, está gravado, padrão Netflix, você assiste a hora que você quiser, emite seu certificado de participação, você vai ter uma série de esclarecimentos técnicos lá, de como você está em risco, quando o condomínio fica em risco, e o melhor, a transformação, é como você se proteger e se posicionar para resolver essas questões. Tá vendo? É muita obrigação, igual o Jorge fala, obrigação. Tem que estar preparado. E o salário, ó. Olha aqui, ó. O salário não querem pagar pelo profissional. Tomara que você desperte isso. Tem com o seu patrimônio. Vamos para a próxima pergunta do dia do amigo Samuel. Essa aqui eu quero ver. Essa aqui é uma, cara, cada coisa. Boa. Essa aqui é boa. Lembrando, manda essa pergunta pro inteligênciacondominial@gmail.com. Samuel, tu gosta de ouvir música, Daniel? Gosto. Você gosta? Gosto. Gosta de ouvir música na calçada?
Não. Então vamos lá, ó. O tema é multa de condomínio. Aí ele fala o seguinte: a síndica me multou porque eu estava ouvindo música do lado de fora do condomínio. Isso está certo, meu amigo Dr. Cláudio Viana? Olha, Thiago, uma pergunta muito boa, né? Por que você ficou vermelho? Por quê? É a luz, é a luz. Então essa questão, às vezes os limites do condomínio não se interrompe ali com o muro, às vezes tem um pouquinho a mais. Eu tava aqui com o Jorge nesses dias, ele falou assim, não, condomínio tem, ali a área também é um pouquinho à frente do condomínio, faz parte do condomínio. Então tem que ver a questão se está dentro da área comum do condomínio ou se está numa área pública. E tem também a área de zeladoria. Exatamente. Tem umas partes da área da via pública que para ter acesso ali, porte cochê, acessibilidade, ela fica sob responsabilidade de manutenção do condomínio. Por isso que tem que passar para o advogado, ver o posicionamento daquela pessoa, ver a Exatamente. filmagem para saber se a multa é aplicável ou não, se o responsável é o governo ou é a síndica. E aí você deu um estalo aqui, é muito importante, que a gente sempre fala sobre isso aqui, né? Porque as multas, pessoal, que a gente dá de forma arbitrária, ó, falei, tá bonito. Eu falo igual advogado, de forma arbitrária. Pode, depois de 7 anos fazendo esse programa, tá aprendendo agora. Tá pegando o jeito dos advogados. Porque isso pode gerar um dano moral contra o condomínio, né? Se a pessoa for mudar de uma forma indevida, ele pode entrar contra o condomínio de ressarcimento. Como já aconteceu várias vezes, né, doutor? Sim, porque às vezes tem que ver a forma que é aplicada essa multa, a forma que é abordada aquela pessoa, se aquela multa está sendo regular ou não. Porque já vi várias questão da perseguição, hoje tem um crime de perseguição, se aquilo se tornar algo muito pessoal e ficar bem caracterizado perante o Poder Judiciário, isso pode gerar um dano moral provocado pelo síndico. Mas só quem vai pagar é o condomínio, né? Então não vai fazer aquele rateio, né? Eu queria lembrar o seguinte, quando a gente compra um imóvel, na verdade, o lote, vamos dizer, né? Aquela área da calçada é de responsabilidade do proprietário. Exatamente. Eu acho que vale mesmo para o condomínio. Por isso... Ele que é obrigado a fazer a limpeza, a calçar, né? É por isso que se considera uma área comum, né? E por isso que, no caso, ela montou. Preservação, a limpeza. Eu falei aqui do outro programa sobre a parte ambiental. O tipo de lixo que sai das obras, que sai do condomínio, tudo é regulamentado. Com certeza. Até o lixo que põe mal colocado ali é eu falo, Então, o que eu aconselho, Samuel? Vai para a praia, vai curtir sua música na praia, vai pro clube, não vai pro condomínio, pelo amor de Deus, cara. Vai atrás pro síndico, né? E vamos que vamos ir pro nosso programa aqui. Quero mandar um abraço pessoal da Rede SPTV, pro Brasil e pro mundo, toda segunda-feira, às 18 h 19 horas. E quero mandar um abraço para todo mundo que tá nos assistindo aí. Que seja bem-vindo, cara. Quer falar sobre condomínio, combate a extintores, pessoal que, ó, BSC Condominial, amigo Jorge da BSB Engenharia, meu pessoal do Centro de Mediadores, muito bacana. Maravilha. E o Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Vamos seguir com o nosso interesse condominial aqui, tem muito assunto hoje bacana. Tem até assunto internacional. Tá pensando o quê? Vamos lá. Olha aí. A próxima pergunta do amigo Rodinei. Você quer o que jogou no Flamengo? Você é flamenguista? Não, eu torço pro Goiás. Não me causa... Deixa quieto. Você veio de Santa Catarina e torce pro Goiás? Mas eu sou goiano. 10 anos em Santa Catarina. Olha aí. Olha então vamos lá. O Rodinei, o tema é administrador de condomínio. Ele dá o relato dele aqui. Fala o seguinte, ó. Lembrando para mandar sua pergunta por inteligenciacondominial@gmail.com. Moro em condomínio que tem 16 blocos de 16 unidades, mais um bloco com 32 unidades. E sou subsíndico do meu bloco. Já tivemos administradora e não ficamos satisfeitos. Hoje a síndica geral nos quer empurrar a goela abaixo uma administradora para todo o condomínio. Gostaria de saber se algum bloco que não quiser administradora em seu bloco pode se recusar a aceitação dessa administradora. Primeiro aqui, doutor, que me estranha. Como é que a pessoa vai administrar esse tanto de unidades sem administradora? Não, exatamente. A primeira questão tem que ver a forma de organização financeira desse condomínio. A arrecadação é geral, né? Ou cada subcondomínio tem uma arrecadação e uma arrecadação geral. Então tudo isso interfere. Eu tenho condomínios que, por exemplo, cada bloco tem o seu subsíndico. É como se fosse independente, né? Independente. Tem CNPJ e tem sua administradora. E tem o condomínio geral, o síndico geral, que tem uma administradora que faz toda essa questão. Então tem que ver esses detalhes e ver a forma de organização financeira do condomínio. Agora vamos para a questão simples. Vamos supor, todo mundo paga a mesma taxa de condomínio, não tem essa divisão. Então vai ser escolhido na assembleia ou pelo síndico geral, porque ele vai assinar o contrato, porque ele que vai
vai assinar Ele é a representante questão do do contrato, o contrato bancário, mas vai emitir os boletos. Então, ele, por ser o representante, a princípio, seria que escolheria a administradora. Mas é sempre bom levar para uma assembleia para não ser algo impositivo, né? Condomínio é muito política também. E assim, é o que a gente fala, gente, você que é síndico, a gente é gestores. Então a gente tem que ter ferramentas do nosso lado para poder nos ajudar. Como é que você vai administrar aqui, ó? São 6, 16, mais ou menos 60, quase 80 unidades praticamente, sem uma administradora. Às vezes já para tem fazer a um, parte, não quer trocar. né? Fazer a parte financeira. Então você também tem que compreender. Não tem jeito, tem que ter esse custo para operação, para ser organizado isso. Não é verdade, doutor? É verdade. Exatamente. Existe também uma situação que, como se entra no condomínio? É uma entrada só e tem acesso a todos. Ele vai separar os blocos, abrir uma central, uma entrada principal para que isso ocorra. A geometria do condomínio é importante, né? Para saber as necessidades que você ele vai tem. desmembrar como isso? De limpeza, de tarefa, tudo isso é importante. verdade. Às vezes Imaginei. o nosso amigo aí está confundindo a dificuldade de administrar um bloco com 16 apartamentos Que o geral, do né? que administrar, né, quantos blocos aí? 6 blocos? São 7 blocos praticamente. São 6 de 16 e um de 32. Só esse de 6 e de 16, você pode ter certeza que é totalmente diferente. O sistema, Já, a forma, controle de ponto, entrada, saída, funcionário, quantidade. É outra realidade. E você põe mais 2 aí de 32? Um de 32. Um de 32. Se você parar para pensar, o de 32, a mesma competência que administra o 16, não administra o de 32. É diferente, uma realidade Administra depois de um tempo que tomar costume, mas na hora que chega é totalmente diferente. E né? o condomínio geral ele vai fazer a manutenção das áreas comuns, né? Por exemplo, vou chegar no bloco dele, vou ter que passar, percorrer por inúmeros, área verde, gramado, tudo é calçado, diferente. vai ter que ter a Tudo limpeza. diferente. Então Olha, outra dinâmica, vamos outro lá. procedimento. Forma de comprar produto, controle de entrada e saída de pessoas é outro volume. Portas que abrem automático, por exemplo, são ciclos de 500 ciclos, você vai passar a porta para 15 mil ciclos. É tudo diferente. Energia né? elétrica, Energia água, elétrica, esgoto. subestação, tudo Os diferente. funcionários da portaria principal, quem é que contratou? Com certeza. As é caixas o de condomínio passagem que geral. sai de um bloco, que conecta com a rua, a área de infraestrutura que vai para as caixas que o condomínio geral tem que fazer, é outro equipamento, é outra história. Nossa. É isso aí, tá pensando o quê? Então já E convido. o subsíndico não é o síndico, né? Se ele está como subsíndico de um É, bloco, realidade eu diferente. acredito que o arranjo jurídico seja, todos eles são submetidos à administração geral. Sobre a dificuldade de colocar um administrador ou não, meu querido, você precisa entender que não é o seu bloco, é um conjunto. É o conjunto. E aí você vai equilibrar custo-benefício e o que traz de vantagem. Você tem, às vezes, o aumento de 10% da despesa ordinária para um serviço 2 vezes melhor do que dá para prestar e muito mais segurança, então você está evoluindo no seu custo, né? O pessoal olha muito questão de custo, mas Tem é que custo-benefício. Não tem custo nenhum. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Você está na sua sentada Falando de assistindo aí, fica à vontade, não tem custo nenhum. É só clicar, você vai ter um conhecimento após graduação, uma graduação em condomínios, né? Vamos para o Odilei, obrigado pela pergunta. E vamos para a próxima pergunta também, que é muito legal, eu achei interessante isso aqui. Isso acontece muito em condomínio. O David. Ou é Davi? Não sei, né? Vamos lá. Ele fala o seguinte: o tema é cota de condomínio em dia, mas a conta de água em atraso pode me tornar inadimplente para a votação? E ele fala: fui proibido de votar em assembleia pelo síndico por conta da água em atraso. Isso é lícito? Vamos lá, Thiago, é o famoso depende, né? Essa água é individualizada para a unidade privada dele ou essa água é repartida? Eu acho, pelo que eu entendi, eu acho que É é. água comum. Primeiro eu achei estranho, porque é a cota condominial, mas a conta separada. Eu acho que essa conta é tudo um rateio que eles criaram lá dentro, né? Exatamente. Pode ser subdivisão do relógio geral. Aí, Se nesse for caso, subdivisão, exatamente. Ali a água faz parte da taxa ordinária. Qual que é a taxa ordinária? É composta por quê? Água, luz, às vezes gás, serviços, Exatamente. manutenções. Então faz parte da despesa ordinária. Mesmo que você esteja devendo ali R$100 de água, você pode ser impedido, sendo composto da taxa ordinária, você pode ser impedido sim de participar da exatamente. assembleia. O que muda é que essa taxa, por ele ter um medidor, ela é variável, ao invés de fixa. É. Sim. Outra coisa importante que é bom te lembrar aqui, né, que você não pode cortar essa água em nenhum instante que tiver de débito, né? É isso? De forma alguma. De forma alguma. Água, luz, internet, serviços essenciais não podem ser cortados de forma alguma. A não ser que sejam as empresas, né? Que aí sim eles têm as Aí já entra autorizações. outra pergunta que eu vou fazer para você. O condomínio não pode impedir também essas operadoras de entrar e fazer o corte, né? Não, pode não.
Porque um dia a síndica falou, a síndica, a namorador, você tem que proibir o cara da casa para entrar. Eu falei, eu não posso, moça, a lei não permite. É, porque ela tava devendo. Você quer saber o tanto que isso aí é motivado em lei? Quando você tem o hidrômetro, você compra e doa. Ele não é mais seu. Para você usar, você tem que comprar, mas para perder o direito de mando, você tem que fazer a doação. Exatamente. Porque antigamente você era o dono, você tinha nota fiscal, aí a concessionária não podia mexer no teu hidrômetro, que era propriedade sua. Não era dela. Aí mudou essa legislação, tem um bom tempo já, e você agora compra, assim como os transformadores que vão para as entradas principais do condomínio, quando você vai inaugurar a obra, não tem o transformador, tem a rede. Aí quando você paga a taxa de energia, você paga pelo consumo da energia, pela linha de transmissão e pelo fornecimento. São 3 tipos de pagamento que você faz na conta de energia. E você tem que doar o transformador elétrico, você tem que comprar o relógio na primeira instalação da energia do imóvel novo e você tem que comprar o hidrômetro. Aí faz o termo de doação, vira da propriedade da concessionária. E aí eles que mandam agora, você perdeu o direito de mando. Tiago, eu não entendi por que o síndico não simplifica isso daí? Acopla tudo numa taxa só, soma essa que é despesa variável, de acho que água. é por isso que só ele se dá fosse essa essa Mas questão, essa é a minha pergunta, porque é o seguinte, a taxa condominial precisa você cobrar e ela ter realmente o perfil de uma taxa condominial deveria estar dentro. Sim. Não, mas eu entendo isso aqui quer. É porque, assim, economicamente, às vezes o cara, por exemplo, a taxa de condomínio é R$300 e a água é R$100. Certo, então o cara vai pagar o quê? 400? 400. Não, ele vai pagar a água, porque você não tem dinheiro. Então ele vai pagar o que é mais barato. E às vezes vai ficar mais fácil para o síndico gerir isso. Entendeu? Porque o que é melhor? O melhor cenário é o quê? A visão dele é que você paga o que dá conta e o que não dá conta você negocia. Muitas vezes a água... No momento de crise. A água, por exemplo, a água é... Entendeu? No condomínio que eu estou hoje, por exemplo, a água é 70% do custo da Igual operação. condomínios preferem fazer boletos diferentes, a taxa ordinária e o boleto da taxa extraordinária. Por isso que muitas vezes a pessoa assim, eu acho que é melhor tudo junto. Mas eu vou te explicar o que acontece aí. Mas a questão do capítulo, mas é que acontece, economicamente, o cara vai pagar aquilo, você consegue pagar a água. Você entendeu? Você não vai deixar atrasar, porque vira bola de neve. E eu te falo, o cara vai pensar aqui, ó, tenho R$200. Aí o condomínio é 400, a água é 100. Ia pagar a água, então pelo menos você consegue pagar a água. Você entendeu? Economicamente, tem um custo operacional do boleto, tem. Mas economicamente eu entendi qual é do síndico aqui. Ele quer a inadimplência no condomínio. Também. Mas na verdade, sabe o que ele quer? Ele quer pagar água. Que é um volume alto. Ele quer pagar, porque é o que não pesa mais. Se deixar de pagar aqui... O que acontece? É porque em algumas obras, em algumas situações específicas, acontece o seguinte. A concessionária recebe um projeto para pagar, o condomínio pagar a água de todos. E aí, no desenvolver das obras, o pessoal pede para fazer individualização. Só que aí, na individualização, o que acontece? A concessionária coloca o geral e os individuais. Sim. E faz um equilíbrio entre o consumo do geral com os individuais. Ou seja, faz o rateio aqui dentro. Aí chega esse boletozinho para a pessoa pagar e já abate direto na conta. E a diferença, que é da área comum, vamos supor lá, 100 mil litros de área comum, 90 mil litros foi de unidades autônomas. Aí ele mede o hidrômetro inicial, 100 mil litros. Essa diferença de 10 mil é o que o condomínio paga de área comum. É porque hoje já existe então, vai que fazem dividido isso, né? para o condômino com a medição específica dele, mas vem uma conta geral para o condomínio. Deve ser muito, provavelmente, o caso dele. Assim, é só rateio. Aí tem aí se ele não paga essa taxa, a gente atribui que ele está deixando de descumprir parte da taxa ordinária. É, por isso que ele não pode E aí votar, a questão né? do Acredito voto. que a grande dúvida aí, porque sendo taxa de água, sendo rateada por todos, tem a natureza jurídica de taxa ordinária. Só é variável pelo consumo. Então, cabe Família, isso. É porque não vai cobrado separadamente. Então a questão é essa, é taxa ordinária, só que está com o nome de... E lembrando que isso tem que passar pela Assembleia, né, doutor? Para fazer essa leitura individualizada tem que passar pela Assembleia, né? E qual é o quórum? Simples. Bom saber disso também, tá vendo? Hoje você aprendeu coisa pra caramba. Agora vamos aprender com o meu amigo Daniel Maioria aqui. simples. Vamos falar sobre a DSC condominial. O que é a DSC condominial? Opa, vamos lá. O grupo DSC, né, que é líder de mercado no segmento de garantia de receitas de condomínio, foi fundado em 1994, lá em Santa Catarina. Né? Possuindo mais de 1.000 condomínios ali em Santa Catarina, em 2020
houve essa necessidade de expansão. Por isso foi criada a DSC condominial. E hoje nós atendemos aí todo o Brasil com a nossa equipe, né? Que Não, sempre... mas aí você falou uma história bonita, não falou? É. Quer Olha saber aí. o que é o garantidora. Fala pra mim o que é o vamos lá. garantidora. Você contou a história da Quer empresa. saber o que é? A gente quer saber o que ela faz. Tá bom. Mas é uma história bonita, a gente vê que é uma empresa que tem credibilidade, né? Com certeza. E eu estou aí há 10 anos, né, trabalhando na DSC com muito orgulho. Ó, quero não aumenta, hein? Vai lá. Não, eu tô 10 anos, tá? Tá sócio já, 10 O anos grande tá problema sócio. hoje, né, além das intempéries do relacionamento, né, e de dúvidas, é a área financeira. Tá? Então, a DSC condominial, através de um contrato, ela antecipa toda a receita condominial, isso incluindo receita ordinária, extraordinária, lógico, sendo aprovado com quórum específico, e com isso o síndico consegue arcar, já na assinatura do contrato, a partir do próximo mês, com todos os seus compromissos, tá? Pagar todas as contas, depositar o fundo reserva, isso trazendo uma segurança para o condomínio. Isso é fantástico, né? Hoje a inadimplência do condomínio é muito sazonal. Pesa muito né? na taxa ordinária, né? Muito, 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 muito. Eu ouvi que você mandou umas perguntas aqui, tem um que eu achei muito interessante, né? Quais cuidados o síndico deve ter na hora de escolher uma empresa para garantir a sua receita do condomínio? Isso que é importante, né? Olha, Como é que o síndico vai fazer assim? Qual empresa vai servir para mim, vamos dizer assim? Qual empresa é boa para me contratar? Porque é a grana do condomínio, né? Exatamente. com certeza. Referência de mercado, né? Com Tem que ter. certeza. Tá? Primeiramente, você imaginar que aí uma empresa que está há 30 anos no mercado, como a nossa, o nosso sócio fundador, o Dr. Luiz Fernando de Queiroz, trouxe essa modalidade da Europa para cá há 50 anos atrás. Tá? Então, é uma empresa que tem, só em Santa Catarina, são 13 centrais, tem toda uma equipe que trabalha, nós temos toda uma metodologia de trabalho, onde a gente visa beneficiar não só o condomínio, mas também como o inadimplente, tá? Fazendo uma cobrança humanizada. E é importante você verificar isso, ligar e pegar informações sobre isso. A DSC também, ela possui seu próprio departamento jurídico, seu corpo jurídico, não repassando essa responsabilidade para terceirizados. Então, aquela pessoa que está fazendo ali a cobrança, ele está tentando mediar um acordo com você, aliás, acordo onde a gente tem um índice de 97% de êxito nas nossas negociações. Olha aí, que maravilha, Isso hein? é fantástico, porque não Muito queremos cobrar, simplesmente, nós queremos reabilitar aquela unidade para que ele possa gozar o seu Olha o imóvel. dedinho do aluno aqui. Eu acho que Não, eu achei bacana, que eu já venho pesquisando isso para alguns condomínios, porque eu entendo que hoje que o garantidor é uma ferramenta de tranquilidade e paz para o síndico. Porque onde falta a grana, começa a ter o conflito. É problema, Né? é problema. E o que eu achei bacana de vocês, porque tem várias, aí até perguntar para o doutor Cláudio se pode ou não pode, tem várias que exigem o desconto de pontualidade. Tem garantidor que fala, eu tenho que ter o desconto de pontualidade. No caso de vocês não exigem, né? Não exigimos. Na verdade, existe controvérsia, né? A bitributação, Exato. a pena pecuniária 2 vezes. Peraí, eu já estou pagando atrasado, né? Então, eu já pago 2% de multa, coisa que a gente segue rigorosamente uma única Tá no vez. Código Civil, e né, gente? 1% de mora ao mês, né? Então, é só isto. Agora, se você, a partir do... já tem, está criando uma brecha, né? Se alguém se A sentir renovatória, lesado... né? Olha aí. Por isso, gente, Revisão, que... como é que é o nome? A revisão? Revisional, né? Revisional, né? Revisional. Renovatória, perdão, pessoal. Por isso que é A importante, revisional pessoal, é brava, hein? a gente procurar um advogado e entender e buscar no mercado. Que eu falo que eu procurei várias, e não todas, mas algumas exigiu. Sabe, doutor? Exigiu, tem que ter aprovado em assembleia, não sei o quê, o desconto de pontualidade. Thiago, essa questão não é exigência legal, né? Isso é uma questão, tem 2 partes, e isso é uma sugestão, né, obrigacional no contrato, e aquilo lá, as partes vão conversando com o condomínio, conversam com a garantidora, aquilo ali faz lei entre as partes. É obrigatório? Não, vai depender do tipo de planejamento da garantidora, a forma que ela trabalha, mas isso não é exigência Mas eu quero legal. levantar o seguinte, que você vê, uma empresa que já fala para você fazer algo que não está na lei,
já sou estranho. Por isso que nós, síndicos, aí eu vou com o amigo Josh, que fala muito, responsabilidade do síndico, aí tem que contratar da forma correta, porque a gente responde por isso. Exatamente. Então, assim, e outra coisa importante, isso, né? só um minuto, outra coisa importante também. A gente acha que a Assembleia é soberana, gente. A Assembleia não é soberana se ela vai contra a lei. Então, vou botar lá na Assembleia e vou tirar o meu. Não é bem assim, né, doutor Cláudio? Nem pode botar errado. Quem coloca errado e sugere isso pode ser responsabilizado, hein? Eu queria fazer uma adendo, apesar, tá, de a gente orienta, mas se o condomínio quiser garantir, a gente não interfere na administração condominial, tá? Eles não mandam nada, né? Não, ali você faz. A única coisa que a gente realmente fala, não teve um quórum específico. Não vou garantir. Não vou garantir. Mas por que isso? Olha, numa ação futura de cobrança, eu não tenho embasamento jurídico para chegar, Exato, porque o risco é alto. Eu sempre explico para ele, olha, o boleto é só um meio, tá? A ata é a nota promissória dando autorização para que eu cobre. Exatamente. Então, se não tiver calçado numa ata com um quórum específico, a gente não consegue, numa ação futura, vicioso, cobrar. né? A nota Contrato promissória especial. sem fundo ou não assinada. Isso, É a mesma não coisa. assinada, isso. Entendi de aluno aqui. Então vamos lá, você, doutor Cláudio, qual é o quórum específico Para qual? para contratar a Não, garantidora? a questão que ele falou, contratar a garantidora é igual qualquer outro contrato, Quórum né? simples. Quórum simples. A Quórum questão que ele simples. falou, por exemplo, se ele vai garantir uma obra de uma fachada, de uma alteração da fachada. então Então ele vai ver se teve 2 terços de votos entendeu. para poder garantir. Vamos supor que não atingiu o quórum e ele garante. Aquela obra específica, aquele dinheiro específico, né? Aí vamos supor, o condomínio entra na justiça e anula. E ele já deu não sei quantos milhões de reais E pro outra coisa, você condomínio. falou agora uma coisa que. Aí, isso Jorge, aí. até é bom para você que é da parte de construção, porque os condomínios sofrem muito com a questão financeira para contratar grana para fazer a obra, né? Às vezes é a alternativa mais viável alternativa. economicamente. Tem quem garante a receita para de fazer ter o pagamento da obra no Teu tempo. dinheiro. No Às vezes tempo o da juro obra é mais menor barato. que o juro do banco, né? Exatamente. Às vezes você levar para um financiamento. Nós estamos com um caso aqui em Águas Claras assim. O condomínio tem diversas demandas. Agora com a parte elétrica está pesando bastante, tem que fazer alteração. É caro porque frio é caro, velho. Olha, vou te falar, o síndico anterior fez um excelente trabalho. Ele foi até cotação de propostas. Só que o erro da proposta que ele contratou foi técnico, ao ponto de que a proposta vinha assim: fazer projeto e subestação de energia elétrica. Valor, 190 mil. E isso não resolve o problema. Até para a garantidora fica complicado, porque não tem o objeto que vai ser feito. E para você fazer um orçamento dessa demanda, por exemplo, elétrica, você tem que ter toda uma justificativa do projeto para depois você definir equipamento. Então, qual foi o erro ali? Hoje tem assembleia sobre isso. Qual foi o erro ali? Do jeito que as propostas foram lançadas, eles fizeram a taxa extra, mas não tem como executar, porque o objeto é obscuro. E aí a falta de definição pode anular o contrato, por exemplo. Aí, como você falou, tem que contratar, mas tem que contratar correto. O objeto do contrato. Para a garantidora liberar o dinheiro, ela tem que ter o quórum. Então, o É. objeto tem que ser definido tecnicamente para poder chegar no quórum ideal de aprovação. Não, e às até- vezes é simples, às vezes é 2 terços mais 1. Pra você ver. Não é assim? Não, e outra E aí coisa você perde a parte jurídica do contrato, cancela o contrato do financiador. E outra coisa, gente, vamos Entendeu? lá, uma coisa importante, bota a cabeça de vocês. A assessoria jurídica é um investimento. Por quê? Nesse caso, é uma segurança para o condomínio. Porque como é que eu vou cobrar depois? Então, Se é já tá exatamente falando. isso. Então, por exemplo, o colega me procurou um dia fazendo uma reforma de fachada e no contrato não tinha prazo de execução da obra. Foxe! Aí o contrato é nulo. Entendeu? Exatamente. Mas eu Preço, peguei- prazo e objeto Aí eu tem que ser falei, aí eu definido. falei pra ele, falei assim, não, toma aqui, pode usar o meu aqui que eu, né? Já passei pelo CRIV, pode usar isso aqui como modelo. Mas tem que ter um prazo de execução pra você ver, mas, Tem que ter o prazo de mas a execução. empresa manda sem o prazo. Não, e tem um detalhe. Agora, com essa nova NBR 17170 que a gente está falando aqui, ela desvincula o prazo da garantia. Ela coloca o que tem garantia de solidez e segurança. Então, aquela garantia zona grandona de 5 anos, No ano geral, não se não aplica existe tudo. mais. É objeto específico. Por causa da Aí, para situação. você entender, síndico, cada vez mais você, para contratar qualquer obra, precisa da definição técnica do Repete objeto. a NBR. NBR 17170. Temos aula amanhã às 20 horas no @condominial engenharia. Show de bola. Tá. Então vamos só finalizar aqui para ir para Nova York. Eu quero ir para Nova York. Vou emanar isso que Nova York. Vai que eu cuido dos condomínios lá, né? Ele tem o feeling, você viu? Ele estava lá.
Tava lá. Esse é o doutor Claudio Viana. E tem uma doutora do lado dele que é fera, meu filho. A doutora. Um abraço, Ana Paula. Ana Paula teve aqui falando sobre imóvel com a gente. Cara, a bicha é fera. Ela é boa. Vamos lá, hoje. Vem pra cá, fica do meu ladinho pra você aparecer na câmera ali, ó. Tá na TV. Rede SBTV, mandar um abraço pro meu amigo. Fala aí, Túlio. E outra coisa, Caminhantes Livre. Tem uma festa maravilhosa. Caminhantes Livre. Você quer conectar com a natureza, o pessoal maravilhoso aqui em Brasília. O pessoal que não quer isso, só quer cuidar de condomínio, quer cuidar da mente também. Vamos lá. Hoje a DC condominial. Vira aqui, isso. Meu cameraman tá ali, vamos lá. A equipe aí então, tá. é porque é primeiro, novinho, vamos colocar aí. Daniel, quantos condomínios hoje a DC condominial atende? Olha, nós estamos atendendo mais de 1.200 condomínios hoje. E condomínios com grande porte, 1.200, 1.400, 700, 800, né? 16, né? Que pegou agora 16. Eu peguei também, tá? Tudo passa por um processo de avaliação para realmente ver, analisando sempre a questão de risco, mas o mesmo atendimento que nós damos para esse condomínio de 16 unidades, nós damos para o de 1.200. Qualidade padrão. Qualidade padrão. Tá? A nossa empresa visa sempre isso. Primeiramente, uma qualificação dos nossos funcionários. Por exemplo, eu estou com 10 anos, tem funcionário com 10, 15, 20, a gerente, a Cleovantes, está com 23 anos. Eu acho que você conheceu pessoalmente. Tinha um evento muito bacana aqui do pessoal do Geração de Valor, né? Isso. 23 anos de mercado. Então, você tem uma empresa onde os funcionários dão continuidade no atendimento, no objetivo da empresa, que é sempre prestar um serviço de qualidade, isso é muito bom, tá? Porque a gente consegue perpetuar um atendimento. E o grande diferencial hoje, eu vejo aí no mercado, eles falam para mim, nossa, como que eu faço para trabalhar com vocês? Porque é difícil, as outras garantidoras, você não consegue pagar, eles não atendem. Por quê? Quanto mais devem... Até lá, para ganhar mais. Para ganhar mais. Né? E nosso atendimento é diferenciado. Quando eu falo que nós temos 97% de êxito nas nossas negociações, é porque nós queremos reabilitar aquela unidade. E eu falo isso nas apresentações, eu quero que um dia o síndico fale, não precisamos mais de você, porque a nossa proposta é o fim da inadimplência, mas não é só até conosco. O melhoramento social, né? Isso. A partir desse momento, o condomínio criou uma consciência, uma coletividade que pagar bem faz em bem. Dia faz bem a todos. Justo, né? O preço justo, porque preço justo. Você sabe o que acontece muito por aí, a gente vê o pessoal fazendo manutenções e querendo assim o melhor dos mundos, com o mínimo do investimento, o maior facilitador possível, 24 parcelas, quer serviço de excelência. Aí eu lancei um programa que a gente está gravando, que chama 10 passos de como você sucatear seu condomínio. E o primeiro e principal deles todos é você dizer assim, o dinheiro não é suficiente. Com esse argumentinho, você começa a fazer um monte de pequenos erros, de pequenos ajustezinhos, pequenos detalhezinhos, e aí acredita, como a gente sempre fala, né? O incêndio, ele não começa grande, ele começa na faísca, no estalo, na pequena chama, no pequeno detalhe que você achou que não importava. Né? A gente está falando aí sobre gastos e tudo, e eu falando desse condomínio que tem a parte elétrica para fazer, a maior dificuldade da síndica lá é conseguir passar um comunicado para o pessoal, sem ter xingamento, falação, reclamação, sobre diminuir o máximo possível, mesmo no período de calor, a questão da refrigeração. O pessoal quer xingar, quer brigar, como se o problema fosse da síndica. Né? É o Thiago que sempre fala que é coletivo. Então, assim, o papel de uma garantidora, fora uma coisa importante, né? A falta de respeito com o ser humano. Pois é, porque assim, pessoal, quem está numa crise dessa no seu condomínio, não tem demanda energética, deixa eu te contar um segredo sobre a engenharia. Demanda energética é um problema de todas as cidades do país. Sim. Não é do seu condomínio. E vem da falta de planejamento. Apagão, lembra um tempo atrás? Não é assim? Exato, tem apagão. Aí no condomínio da pessoa, porque é o direito dela, ela não admite. Eu falo para você que não admite isso, vai para a Assembleia. Colabora, como o Thiago Sai do WhatsApp e vai para a Assembleia. Sai do WhatsApp e vai para a vida real. Porque condomínio é a administração de pequenas cidades. E o que eu falei no programa passado, a gente estava até conversando, o pessoal gostou muito sobre isso, que eu falei assim que não é só o síndico.
Tá certo, a gente responde civil, criminalmente, tem consciência. Mas a grande questão é, você, morador, também pode fazer a diferença. Sim. Eu tava conversando com o Daniel aqui no bastidor. Colaborando, né? Não é atrapalhando, não. Porque às vezes você vai lá no livro de ocorrência escrever uma coisa que você pode fazer. O que é isso? Às vezes é um barulho do vizinho, às vezes você pode entrar em contato com o vizinho. Às vezes é uma mudança de comportamento que parte de você. Igual o caso do som. Pô, eu poderia ter desligado o som, não tá comandando alguém? Parte dele, né? Então, assim, é cara, direito simples, coletivo, é você só foi fazer condomínio, a sua é coletivo. Não adianta você falar que você tem um direito individual, quando o outro está se incomodando, está havendo um choque de limites ali. Falta né? empatia. Falta empatia, compreensão. As pessoas. Eu estava até comentando com o Thiago. Hoje em dia se criou grupos de WhatsApp e acha que tudo está sendo resolvido por ali. Está se fugindo do contato, olho no olho. Não, e o pior, pessoal, pior é o seguinte. É a pessoa mandar uma mensagem no WhatsApp achando que tem que ser instantâneo. Instantâneo. Gente, vamos dizer pra vocês que não sabem. Aí é bravo, hein? Vamos lembrar pra vocês, telefone é ligar. Se você manda mensagem, você manda mensagem pro bombeiro, você manda mensagem pra polícia, não, você liga. Porque a pessoa quer mandar uma mensagem, quer que você adivinhe. Chegou uma mensagem, não respondeu. Não, e tem um detalhe, emergencial você liga em horários diferenciados. Exatamente. Coisas comuns, você liga nos horários de Mas trabalho. Mas as pessoas têm que começar a entender isso. Para Como poder que ser funciona? tratado com gentileza, com maestria, você tem que pensar que a sua ação deve levar para quem está recebendo a sua ação aquilo que ela quer de volta. Você vai entrar com o pé na porta, vai ser recebido. Né? Não é verdade? Thiago que é síndico. A gentileza que gera gentileza, a educação. Né? Já passou por isso. A pessoa foi e falou assim: Thiago, mas eu escrevi lá no grupo de WhatsApp e você não fez nada. Mas qual que é o canal de comunicação oficial do condomínio? Rapaz, eu sei por um aplicativo, eu não gosto de ocorrência. Só você aconteceu isso. As pessoas acham que o canal de comunicação com o síndico é um grupo de WhatsApp. A pessoa mandou a mensagem lá 9 da manhã, já veio 50 logo em seguida. Nem marca, nem não, e tem horário, né? É isso, gente. A questão é o seguinte, simples, gente. É o seguinte. Se eu quero falar com o Jorge, eu não falo com o Cláudio. Eu falo com o Jorge. Exato. Se eu quero falar com o Daniel, liga. do grupo tem quantas pessoas? 200 pessoas. Se eu quero falar com uma pessoa, eu falo diretamente com ela. Agora, se eu quero falar de uma questão que está em pauta no grupo, ou se eu quero levantar isso, eu falo com o grupo. Para dar Mas eu opinião. uso a mesma educação, porque aquilo que você entrega é o que você tem. Você não pode ficar entregando coisa ruim. O doutor Jorge é um lote. Eu uso o seguinte, sai do grupo. Sai do grupo, meu Jorginho, que é uma comunicação direta. Ouvi e-mail. O síndico fala. Vira um canal de comunicação. O que é dar opinião? Dá opinião num particular. Porque tem gente que só quer gerar problema, não? É verdade. Eu gostei muito dessa colocação. Tudo começa com uma faísca. Tudo E uma o faísca. síndico começa a postergar, atrasar aquilo que já deveria ter... deveria já estar fazendo, o que é importante se torna emergencial. E aí o que ocorre? Porque ele acha assim, eu não tenho recursos, eu já tenho inadimplência aqui de 10%, 15%, se eu fizer uma chamada de capital de 200, 300 reais a mais, eu não vou conseguir, eu vou iniciar a obra e não vou dar conta de pagar. Aí quem entra a garantidora? Sim. Tá? Porque a garantidora garante a DC, por exemplo, nós garantimos o início e o fim da obra. Por quê? Você tem até argumento, não, você pode parcelar em 10 vezes, porque eu vou pagar. Eu tenho a DSC condominial que me faz a garantia, eu tenho toda a receita aqui, ó. Esse valor vai ser repassado para você. É isso que eu falo, Thiago. A questão do falar assim, que é do síndico, não é que eu quero que o síndico, você, seja sacrificado, mas você tem que entender que a tomada de decisão, a forma de fazer, é você quem lidera. Então, como o Thiago fala, não está dando para você, está ruim, você sai fora. Mas sai com a elegância que você merece. Não, você igual, merece. igual, né? igual é você que faz essa história. Fala assim, Entende? toca a bola, não carrega sozinho. Toca a bola. Mas o que você faz de errado normalmente? Você segura até o limite e normalmente você usa o argumento seguinte, a gente não tem dinheiro para isso. Vamos dar engenharia. 90%, estatisticamente, 90% dos problemas de dinheiro não são de dinheiro, é de gestão. É de cultura, é de desenvolvimento. Às vezes você não tem dinheiro porque você pegou a gestão anterior, não conferiu as manutenções, está tudo atrasado, você faz um planejamento das novas manutenções, só que elas estão em outros níveis de manutenção, você vai gastar o triplo e você não olhou para aquilo com humildade para sentar e trabalhar. Quanto que você trabalha? Você trabalha administrando a minicidade. O mínimo seu é fazer conta, conhecer pessoas, ter contato, tirar dúvida. A decisão é sua, aí você vai no jurídico.
Mas para chegar no jurídico, o que é o quê? Você vai na engenharia. Para chegar no garantidor, você vai ter que chegar com a taxa saudável. Não tem condomínio com problema de dinheiro quando a taxa ordinária é ajustada com a previsão ideal. Então, isso parte do técnico. O cara tem uma previsão orçamentária de 150 mil e aprova uma taxa ordinária de 125. Ele fica devendo para o próprio empreendimento. E aí você fundo de reserva. Fundo de reserva e tudo. Mas aí o síndico precisa entender o seguinte, não é sozinho, tá? Mas a visão de que isso pode acontecer e as medidas para que não aconteça é do síndico. Então é como o Thiago fala, ou você sai ou você faz direitinho. Porque... Melhor, vou conselho para você que é síndico. Se inscreva no canal, compartilha, comenta. Tem mais de 1000 vídeos para ajudar você aí a ser um síndico boa de gestão. E já convido também você na nossa playlist. Eu criei uma playlist agora que chama-se 365 dias de inteligência emocional para você, síndico. Vamos cuidar da nossa mente. Para a gente entender que precisamos de ajudas. Temos que entender que é o seguinte, se a taxa ordinária não está fechando, não é culpa sua. Entendeu? Você está ali exatamente para isso, para informar as pessoas que informa com clareza, tecnicamente. Entender, cara, que né, ó, uma andorinha só não faz verão, é coletividade. Vamos tentar passar essa mensagem para o condomínio. E o mais importante, cara, aprenda a sair fora. Se você não está bem emocionalmente, cara, não tem nenhum CNPJ que vale um AVC. Meu amigo meu, vou falar sobre isso. Eu cuido de você, porque às vezes você está fazendo certo, as pessoas não querem. Isso, não é sobre você. Não é igual, por exemplo, qual é o seu dever que eu acho? Onde o síndico erra nesse caso? Não é levar para a comunidade. Gente, a conta não está fechando. Esse é o erro dele. Entendeu? O resto não é responsável. Ele não fala. Quando ele não fala, é que é o erro dele. O que acontece? Você tem que falar. Hoje eu tenho uma assembleia que, infelizmente, tem que aumentar 20%. Não teve jeito. Tem aumentar a luz. Agora, a culpa é minha? Essa parte não, porque eu não administro a água e luz. Eu estou exatamente para você me pago para fazer gestão. E a gestão é o quê? Você fala, ó, ou a gente alinha o barco ou o barco vai afundar. Isso. Não é verdade? Aí é o que eu falo. Às vezes o cara vai sozinho e para agradar uns e outros, ele fala, não, dá para fazer. E aperta. Aí você vai criando um problema. Tá aqui o doutor. Tá aqui o doutor. E esse cara, você responde 5 anos pela gestão. Se comprovar que você fraudou o condomínio, gerou prejuízo, por falta de fundos, por exemplo, você responde sim, não adianta você fugir, não. Esse cara que falou assim, não, dá um jeitinho. Não tem jeitinho. Já pulou do barco há muito tempo. Sabe qual que é a verdade? O síndico tem que ter a ciência quando ele está com problema financeiro, que o problema não é dele. O problema é dos condôminos. É dos condôminos. Esse problema tem que ser resolvido entre os condôminos. É o que eu falo para eles. Chama a consultoria, alinha o que é a realidade com o que é a previsão, bota na mesa e fala, tem esse problema aqui, tem que resolver. Eu recebi o condomínio assim. Eu dou 10 dicas pro pessoal lá no curso, é o seguinte... Pega os extratos da conta. Quando sair a ata que registrar, agora é você. Aí você fala, eu faço diferente. Eu vou levar a transparência, que é a primeira obrigação que você tem. Você responde passiva e ativamente, beleza. Pelo que você deixa de fazer ou pelo que você faz de errado. É só não fazer errado. Só não virar síndico. Vou dar a dica de ouro. Ó. Você entra no site bsbengenhariacivil.com.br, manda uma mensagem para a gente lá. Você vai de laudo de inspeção, plano de manutenção, laudo estrutural, gás, elétrica, hidráulica, vai para a perícia para garantir os seus direitos junto à construtora. E você levanta toda a situação que está no seu condomínio com um laudo básico. O pessoal vende por aí, Thiago, um monte de laudo super complicado. O advogado vai ler e fala assim, meu Deus do céu, que laudo, mentira. O cara olha aquilo ali. Ele vende buquê de casamento, rapaz. Um monte de fotinha lá, não fala nada. Aí você olha aquilo ali, você fica mais perdido do que tudo. Lá na BSB, a gente tem um diferencial bem simples. A gente só vende o laudo se for junto para você a consultoria. Por 1 ano você recebe a consultoria online com tudo, cada passo que você tem que fazer. O que a gente não entrega? As visitas técnicas, porque a gente tem despesa para fazer isso. Então a gente faz o parcelamento do seu laudo em até 24 parcelas e durante esse período do parcelamento você tem a assistência técnica consultoria. Você manda e-mail, a gente responde. Você entra num grupo de WhatsApp só de síndicos que fizeram um curso. Você recebe diversas orientações. Muitos dos profissionais que vão trabalhar no condomínio, né, que a gente tem a questão de confiança e a ritualística do condomínio não é todo mundo que faz, a gente participa também com um grupo de profissionais selecionados, empresa com histórico bom. Não tem participação nenhuma com a gente, tudo é fechado com a empresa, mas tem a indicação de confiança, de referência, né? Então, como diz aquele meme, né? Não interessa saber fazer, mas ter o telefone de quem sabe. Então, fazendo um trabalho desse, o síndico, eu digo um laudo de inspeção nível 1, com uma boa orientação, ele ganha consultoria por 12 meses. Show de bola. Qual é o Instagram? Não, é o site. O site? bsbengenhariacivil.com.br. Qual é o Instagram? O Instagram é
@condominial engenharia. Show de bola. Lá você vai aprender mais coisa ainda. Como é fera, hein? Vamos para a última pergunta do dia aqui. E eu quero ir para Nova York rapidão. Vamos lá, ó. Tá. Essa que eu achei interessante. Do meu amigo Luiz Carlos, lembrando, você pode mandar a pergunta por textocondominial@gmail.com. O título é Calçada fora do condomínio. Síndico tem poder de multar? Vamos lá, doutor Claudio Viana. Sai do WhatsApp, viu aqui, ó. Presta atenção, porque você é fera, ó. Vamos lá, ó. Tem uma dúvida. Você tem água aí? Só pra atrapalhar um pouco. Poxa, o cara é foda. Mas vamos falar então um pouquinho nosso. Bota aqui na botona maior aqui, ô. Botou na maior? Tá na sua. Ah, tá na minha? Então vem pra cá. Vamos pra cá então, mandar pra cá. aos apoiadores, combate extintores, Cicobi DF1000, a notícia do Brasil. Temos também a BSB Engenharia, DS Economia. Eu também quero água aproveitando então, vamos cá. Olha aí, falando. Manda um abraço Tá pra calor, barreira de gente, falando que tá FTV. calor. Vamos pro Daniel aí também, vamos lá. Então eu vou fazer a pergunta, eu tô com o tempo que ele volta lá. Vamos lá, ó. A pergunta é. O tema é calçada fora do condomínio, o síndico tem poder de multa? Ele fala, ó, tenho uma dúvida. Minha síndica já me informou que não se pode fumar no condomínio e em áreas comuns. Sim. Que se precisa fumar, pode ser feito fora do condomínio. A síndica falou isso, aí fala. Meu pai sempre desce, sai da portaria e fuma em frente ao prédio. E algumas vezes, ele, por ter mais de 60 anos, senta na mureta da entrada da garagem e por esse motivo a síndica está me multando. Não fica claro na multa se é pelo fato de fumar ou pelo fato de sentar na mureta. Ela pode fazer isso fora do condomínio? Ela tem direito de multar? Não é uma parte pública? E aí, doutor Claudio Viana? Tiago, acredito que entra na mesma questão aí do som, né? Que a pessoa estava escutando o som, só que essa pessoa está fumando. Acho que ela deu a resposta aí. Está sentada na mureta do condomínio, né? Se a mureta é do condomínio, então é uma área comum do condomínio. Então, E outra coisa importante, doutor Claudio. Assim, Temos que ser mais claro nas multas, né? Por qual motivo, né? não. Sempre uso exemplo. Todo mundo já foi multado pelo Detran. Tá lá o dia, o horário, a foto, a placa do seu carro e o artigo da infração. Então, toda infração, toda multa de advertência, ou multa ou advertência do condomínio tem que seguir esse mesmo padrão. Não tem que ser algo obscuro, algo interpretativo, tem que ser bem certo. Eu ia tocar nesse assunto porque muitos perguntam: vocês garantem a multa? Não. Emitimos o boleto, fica lá como está inadimplente, tá? Mas por quê? Ela é passiva Pode de recorrer, ser né? contestada. Sim. E infelizmente o síndico hoje ainda não aprendeu a multar. É. Primeiro, Faz parte de ser legal. né? verbal, mas a lei não fala, nem a convenção não fala. Verbal. Não fala a forma. forma É. e o tempo de uma para outra. Então, se a pessoa está fazendo um barulho, ele pode interfonar, pegar ali e falar, ó, interfonou. Depois, hein? Não baixou? Daqui 15, 20 minutos, leva a intimação. O senhor não quer assinar? Leva 2 testemunhas e ele assina. Não baixou o som? Aí já pode multar. Multa e coloca um prazo lá de 15 dias para a Poder recorrer. defesa. Por isso, Tiago, é importante, você que pegou um condomínio aí, tem essas convenções genéricas, esses regimento interno entregue aí pelas construtoras, que não ajudam em nada no dia a dia do condomínio, por isso que é importante fazer a reforma da convenção e do regimento interno. Porque lá no escritório mesmo a gente tem um código de processo penal condominial, a gente tem os prazos de uma multa para outra, a qualificação da multa, se é uma multa de um peso A, B, C e D. Então fica de uma forma bem ampla, bem clara para o síndico multar e coibir aquela atividade. Eu vou fazer um merchan aqui para você. Por favor, contrate um advogado Isso aí, ó. para analisar sua convenção, o seu regimento interno, preservar os direitos dos moradores e te dar uma segurança jurídica como síndico. É fundamental. Eu já peguei convenção que fala entre um apartamento e outro, tem que ter um distanciamento de um muro de 1,5 metro. Por quê? Você pegou uma convenção de um condomínio horizontal e colocou no De vertical. casas, né? E colocou na Recebi uma pergunta dessa. Copia e Copia e cola. cola. Tá? Eu- Então é fundamental ter uma assessoria jurídica que analise. Revisar. Vamos lá. É porque você não consegue nem pagar o advogado depois. Eu recebi uma dessa aí, Claro. pessoal. Condomínio horizontal, que foi entregue tudo igual e tudo, tem que seguir esse comportamento de
a arquitetura, tudo certinho. Eu falei, tem, só muda que um é vertical, outro é horizontal. A legislação é a mesma, a responsabilidade, o risco, né? Estamos na reta final do nosso programa e o Jorge começou a falar de Nova York. Nova York. Só para confrontar o Dr. Cláudio, eu quero saber qual é. 2 minutinhos para você falar sobre a treta de Nova York. O que foi Nova York? Essa semana desabou um edifício, parcialmente, né? Uma quina do edifício desceu, porque as pessoas iam fazer uma reforma no apartamento. E por um erro de leitura do engenheiro, ele entendeu que um dos pilares era decorativo. E haviam outras estruturas vinculadas à fachada do edifício, como placas, etc. Agora um adendo. E aí ele mandou... O cara ia botar um pilar decorativo. Tem gente que põe, né? É? Tem Bom gente que coloca disso. a famosa coluna, né? Acha bonito, o pessoal coloca ali um revestimento, um acabamento legal. bacana, e o Gravado, cara né? simplesmente deu, né, uma piração ali e falou assim, bom, isso aqui eu acho que Decorativo. pode tirar. E pá, caiu a quina do prédio inteiro, não teve acidente, não teve perda, porque foi aqui na parte externa ali, né? Mas se tivesse gente na calçada no primeiro andar, tinha sido um acidente com risco de vida, né? Na verdade foi com risco de vida, mas não teve óbito, não teve lesões. Ô, Diogo, agora eu fiquei curioso. Se tivesse Pra terminar, Estados termina, Unidos, depois estaria eu A livre. questão é que eu queria trazer para o pessoal é o seguinte, ó, você imagina se engenheiros em países de primeiro mundo podem errar. Não poder, não pode, mas acontece. Faz parte, né? Né? O erro do engenheiro assim, é muito drástico, porque o médico trata uma vida e um erro é uma vida. Né? Não tem essa questão de valer menos ou mais. A questão é que é uma vida. Quando a gente da engenharia erra, Várias, uma leitura né? de Verdade. projeto, são Pode causar várias várias vidas mortes, ao né? mesmo tempo. Sim. E além disso, é o segundo que a nossa Constituição garante, o patrimônio. É a vida e o patrimônio. Então, se você não tem a inteligência de perceber que você, como gestor, está responsável por essas duas coisas, o patrimônio e a vida, e você começa a autorizar obras e reformas no seu condomínio, como síndico, olhando pelo menor custo possível, né? Pulando etapas, ou seja, queimando etapas técnicas de orçamento, de revisão, de manutenção, de previsão orçamentária, tudo está lá. Não adianta você pensar que você está fora do planejamento correto, que você não está. Se o cara que é formado em engenharia pode, num deslize, uma despercepção, cometer um erro desse, imagina você que é síndico ficar autorizando obras sem ART em apartamento, uso de martelete, deixar a manutenção ficar prejudicada. Já lá no canal, você que está assistindo lá, @condominial engenharia, eu coloquei um vídeo hoje, eu estou fazendo uma revisão de uma parte estrutural dentro de um condomínio aqui em Brasília. E lá está mostrando um pilar desplacando no meio. Aí eu lembrei dessa questão do pilar com esse prédio lá de Nova York. O cara começou a retirar o pilar, instalou e desceu a obra. Então, assim, eu falo nos cursos que o síndico não pode ter dúvida para decidir. A decisão é sua como síndico. Tá aqui o doutor, a decisão é sua. A ordem quem dá é você. Você que assina o cheque. Aí você já entendeu. Então, antes de dar a ordem, de fazer as liberações, tenha certeza. Sabe? Vai lá, tira uma dúvida, entra no nosso funil lá no Instagram, pergunta no grupo. Eu tenho vários aqui, se a gente pudesse mostrar, mas eu tenho várias conversas. Eu vou colocar os prints lá no canal. Das pessoas tirando dúvida específica do condomínio delas, perguntas técnicas. Eu Verdade. hoje mesmo. O grupo é bom mesmo. esse Uma ponto é moça verdade. de BH, síndica, Cláudia de BH, um abraço para você, Cláudia. Ela perguntou o seguinte: olha, tinha uma janela aqui que ela estava abrindo, basculante, mas com eixo vertical. E ela parou de abrir e ficou engastando. Aí agora, 2 dias depois, ela estourou. Eu falei, olha, é um dos primeiros indícios de movimentação de estrutura. Portas, portões e janelas são esquadrias, ângulos de 90 graus, bem certinha e que elas fecham com diferença muito pequena, né? Sim. Então, quando existe uma movimentação de estrutura, são os primeiros a amassar. O vidro, o alumínio, que são mais delicados, eles sofrem uma pressão maior e ele é um sinal de que está tendo movimentação de estrutura. Aí ela falou para mim, eu posso descartar o risco de estrutura lá no grupo? Eu falei, não pode. Pode ser a má instalação da janela, dependendo da posição da janela, pode ser o nível de alta temperatura que estourou, proximidade mas também. não pode descartar a movimentação de estrutura, por quê? Porque é o mais grave. Então, quando você vai tratar patologias, você vai para o mais grave, não é o mais grave, você vem para os mais leves. Você faz o exame é amplo, né? Mas primeiro você considera o maior risco possível para tomar a medida mitigatória mais adequada para o maior risco. Você viu que não é o maior risco, aí você vem reduzindo a aplicação de E é isso aí, estamos reduzindo porque nosso tempo acabou aqui, né? Já acabou, não acabou. O tempo não, é rápido acabou. demais. Estamos na reta final. O Daniel, fica à vontade, suas considerações finais, meu jovem. Opa,
Foi um prazer participar desse momento aqui com os colegas, lembrando que o seu condomínio pode ser garantido. Tem alguns mitos que falam que já tem ação correndo, não pode ser garantido. Pode sim, tá? Entre em contato conosco através do 0800. Esquece não. 760-0155, né? Ou pelas redes sociais da DSC Condominial e saiba um pouco mais, tá? O seu condomínio que está passando por problemas ou necessita de reformas, tenha garantidora a certeza que a estabilidade financeira será conquistada a partir do momento que você tomar a decisão. Entre em contato conosco, estamos à sua disposição. Bom demais, Daniel da DSC Condominial. Meu amigo Dr. Cláudio Viana, sempre bom tê-lo aqui, cara. Muito conhecimento, informação. Fica à vontade aí, suas contas finais. Eu que agradeço, Thiago, novamente estar aqui participando. Você quer ter mais um pouco de conhecimento, assessoria jurídica condominial, ter uma gestão mais leve, mais segura, entre lá no meu Instagram, claudioviana.dv. A gente está sempre lá fazendo lives, fazendo algumas postagens. A gente está aqui sempre participando do programa. Muito obrigado, viu, Thiago? Eu que agradeço. E ele, nosso amigo Dr. Jorge, meu irmão, fica à vontade. Vamos suas falar considerações. De tudo isso junto. Olha, tá aqui a DSC, tá aqui o Dr. Cláudio, tá aqui a engenharia. Estamos à disposição para conectar essa ponte todas com vocês. Todas as decisões financeiras são muito importantes. Você está tocando ali a garantia de um patrimônio. Você pensar que vai fazer isso sem um suporte de engenharia é o primeiro erro. Porque nós temos dificuldade em identificar os erros. Imagina se você faz isso todo dia, e todo dia você pode errar um pouquinho, você pode criar uma... Sabe aquela questão de mudar a montanha de lugar? Todo dia uma pedrinha. Então, todo dia uma decisãozinha errada, quando você vê, tá aquele problemão. Tá? Então vem com a gente, bsbenjariacivil.com.br, lá você vai encontrar laudos de inspeções, consultorias técnicas, aprovação de projeto, projetos de combate a incêndio. Aqui na região do Distrito Federal somos especialistas em condomínios. As nossas obras são para condomínio, nossa engenharia é para condomínio. E no canal @condominialengenharia você tem lá várias postagens, mini aulas de matérias, as pessoas votam. Tá? Hoje mesmo tem uma enquete lá perguntando que matéria você gostaria. E nós lançamos um curso gratuito, né? Para mostrar a nossa boa intenção com todos, que está numa plataforma tipo Netflix. Você clica lá, faz a inscrição, faz o curso, faz uma provinha e sai com o seu diploma, já entendendo muito sobre fiscalização de obras no condomínio. Matéria fundamental para você que é síndico, vai abrir sua cabeça, vai ser sensacional, tá bom? Quarta-feira, @Condominial Engenharia, às 20 horas. Show de bola! Pessoal, muito obrigado. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Até o próximo encontro. Energias positivas. Valeu, um abraço. Fui!